Caríssimos irmãos e irmãs, a Quaresma, todo ano a gente sempre fala a respeito disso, nos propõe três segmentos, três realidades que devemos viver: a oração, o jejum e a esmola. E é interessante olhar que o Evangelho de hoje começa justamente nos levando para o primeiro elemento da Quaresma, que deve ser vivido, a oração. Que de fato subir ao monte, ir até o monte com o Senhor, é entrar em oração. É por isso que o Senhor no Evangelho diz, o evangelista Mateus diz: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Então, oração significa justamente isso, retirar-se. Retirar-se do quê? Do barulho. Retirar-se do nosso cotidiano. Retirar-se daquilo que me impede de estar a sós com o Senhor. Às vezes a gente vai em algumas igrejas e a gente, quando entra na igreja, parece um mercado. Fala daqui, fala dali, e é um barulho danado. O lugar onde o Senhor está é um lugar para você estar em oração, para você estar a sós com o Senhor, numa intimidade. E é isso que Santa Teresa d'Ávila, no seu livro da vida, ensinando as suas monjas, ela ensina, ela fala que oração é estar a sós com aquele que nós amamos e que nos ama. Então, ela já dá um primeiro momento aqui. E nos recordando também que Jesus fala lá em João, no capítulo 15, que a oração ela vai nos levar a amar. E estar com quem nos ama significa que nós amamos aquele também. E lá em João capítulo 15, Jesus fala: não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Então a oração nos leva ao segundo elemento da Quaresma, que é a caridade, o amor. Então a oração ela deve produzir o fruto de te levar a ver o Cristo vivo, ressuscitado e também sofredor no teu irmão. É aí então que nasce a caridade, aquela caridade genuína, aonde você é capaz de olhar para o seu irmão e não ver um irmão que talvez te ofendeu, um irmão que talvez causa incômodo para você, mas ver um irmão que necessita, porque primeiramente você viu um Cristo necessitado. E por fim a oração vai nos gerar então o desejo de nos sacrificarmos, de fazer penitência pelos irmãos que estão distantes, que sofrem, vítimas do pecado. E é então que Jesus também, no capítulo 15, lá pelo versículo 13, diz: e o amigo dá a vida pelo amigo, né? O amor, ele exige isto, ele exige um sacrifício. Então, quando nós trazemos da oração estes elementos, quando a oração nos faz ver a realidade do que o Senhor quer nos ensinar aqui nesta montanha, significa que nós estivemos realmente a sós com Ele. E desta oração, deste estar a sós, nós fizemos grandes coisas, tiremos grandes proveitos para a nossa vida espiritual e também para a vida do outro. Então veja só, a oração ela não nos deixa inerte, não nos deixa parado. São Pedro, quando estava lá no alto da montanha, qual foi a reação dele? Foi querer logo construir barracas, construir ali tendas, porque é bom, de fato, ficar na glória do Senhor. Muita gente, às vezes, de fato, gosta de estar na igreja, mas não é só estar na igreja. Depois da oração é preciso que venha também a moção do Espírito, que te leva à ação. Ah, Padre, então, o que é que eu tenho que fazer agora? O que você tem que fazer é tirar da oração esses outros frutos verdadeiros e autênticos, que te levem a contemplar Cristo no teu irmão. Santa Teresa d'Ávila ainda
nos orienta no seu livro da vida que a oração, já que a oração é este falar com o seu amado, então significa que você não deve simplesmente fixar suas orações na reza, não recitar orações prontas, que de fato às vezes os protestantes nos criticam, porque a gente reza, ou seja, o que é rezar? É recitar orações prontas. Então, a gente reza o terço, reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria, essas são as orações prontas, então nós rezamos. Mas Teresa d'Ávila nos diz o seguinte: é preciso orar. E o que é orar? Orar com as suas palavras, palavras que nascem da sua necessidade. Então, ela nos orienta no nosso cotidiano a buscar estas palavras que vão nascendo conforme eu vou vivendo, conforme eu vou necessitando. Essa é a oração mental que ela nos ensina. Então, veja só que este domingo da Quaresma, subir ao monte, estar com o Senhor, nos favorece justamente esse momento que eu preciso fazer para me ausentar do mundo, para me ausentar do barulho do mundo e estar a sós com o Senhor. Só então, descendo deste monte, eu entendo o sacrifício que eu devo percorrer, o caminho que eu devo fazer, o caminho que eu devo trilhar para finalmente entender a chave de leitura do capítulo 15 que nosso Senhor vai falar aos seus discípulos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes aquilo que eu vos mando. E aí, então, a gente entende o que Deus fala no alto da montanha, quando Pedro está falando, querendo fixar tendas ali, diz: este é o meu filho muito amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Vejam só, então, da oração que faz nascer a caridade, que faz nascer o amor, nasce também a necessidade de se dar para o outro, mas tudo isso depende da minha vontade, dobrada à vontade de Deus, da minha vontade em escutar o Senhor, porque se eu estiver na montanha, se eu estiver em oração, mas não dobro a minha vontade à vontade de Deus, não vai fazer efeito. Por quê? Porque eu não estou escutando o Senhor que me diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. Vós sois meus amigos, se fizerdes aquilo que eu vos mando. Então é preciso escutar a voz de Cristo, escutar o que o Senhor nos pede, para sermos verdadeiramente amigos. Amigos que trilham um caminho único, que é o caminho justamente daquele que dá a vida, daquele que se sacrifica pela salvação do outro, pela salvação até mesmo da sua própria alma. Então, caríssimos irmãos e irmãs, vamos fazer uma reflexão. O que me está impedindo de escutar a voz de Deus, de escutar a voz do Cristo amado, a sua palavra? O que me está impedindo de fazer com que esta palavra penetre em meu coração, gere frutos que me façam renunciar à minha vida de pecado, aquilo que eu era no passado, aquilo que eu fiz lá atrás e não estou conseguindo me livrar? O que me está impedindo de ouvir a voz do Senhor, que me faça realmente uma criatura nova? Nesta Quaresma, a gente reza, pedindo sempre sermos novos, pedindo sempre a conversão, mas se não houver verdadeiramente uma renúncia, e é isso que Cristo nos pede, na sua palavra, renunciar. Se não houver uma verdadeira renúncia, eu não serei novo. Escutar a voz do Senhor, então, é abrir-se para esta nova vida, para esta realidade que exige de nós um sacrifício. E é por isso que na segunda leitura, São Paulo, ele nos comunica: sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Então, a renúncia, ela causa um sofrimento, ela causa um desligamento, uma separação dolorosa, mas é necessária para viver plenamente a vontade de Deus e assim chegar ao céu, chegar àquela vida imortal, que justamente isto é assim que conclui São Paulo nesta segunda leitura de hoje. Por isso, fazendo como Abrão,
que foi chamado por Deus. Escutemos a voz de Deus. Renunciemos tudo aquilo que precisa ser renunciado para sairmos desse comodismo, para sairmos desta vida que nos deixam inertes, fechados à graça de Deus, fechados à voz de Cristo, que nos chama a uma vida imortal, a uma vida junto dele, para contemplar a glória que estes discípulos viram e não quiseram se afastar. Que estes discípulos contemplaram, mas que foi necessário para que eles entendessem o caminho que deveria ser percorrido, e era o caminho da cruz. Então, nosso Senhor, por fim, concluindo, quando ele desce da montanha, qual vai ser a ação de nosso Senhor, após ter este momento a sós com Deus, após ter tido esta experiência de manifestar a sua glória para aqueles 3 discípulos? Vai ser de curar um jovem, uma criança que era epilética. Então veja só, a oração então vai levar à caridade, vai levar ao sacrifício, à penitência. E é exatamente este o percurso quaresmal que a igreja quer que cada um de nós faça. Após este subir a montanha, essa experiência de oração, que saiamos em missão, que saiamos levando o evangelho, para que este evangelho vá trazendo outros irmãos, vá fazendo nascer a caridade, e assim também levando outros a desejarem seguir também nosso Senhor Jesus Cristo, renunciando a si mesmo, tomando a sua cruz e chegando até onde Ele nos propõe, que é o céu. O limite, a finalidade, o objetivo de todo cristão é chegar ao céu, é se santificar. Portanto, não tenhamos medo e vamos seguindo assim, fortificados pela oração, o jejum e a esmola, como o Senhor nos propõe neste período quaresmal. Que Nossa Senhora de Fátima nos ajude, nos conceda a graça de cada dia mais confiar em Deus e desejar ainda mais nos abandonarmos à sua divina providência, para que neste abandono encontremos as forças necessárias nessa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.